Porque a marca faz 3 anos esse ano, né? E se a gente olhar para trás, foi um crescimento muito rápido. Assim, para o que a gente faz, foi um crescimento rápido. Óbvio, se eu tivesse focado numa estrutura 100% comercial, com outro tipo de posicionamento, talvez eu tivesse maior até. Mas dentro do que eu quis fazer durante 1 ano e meio, que foi um posicionamento muito voltado para o mercado de arte com moda, cara, às vezes eu olho e fico, não sei como eu sobrevivi, assim, porque é muito foda, assim. Pô, pra caramba. E até pegando o seu background, porque pelo que eu conheço da sua história, você, você veio pela FAP, aí você passou no ateliê do Juba, você teve a Foi. Nascer, que está dentro do seu Aham. portfólio também. Como que foi toda essa construção, assim, ao longo da jornada? Nossa, foi muita coisa, assim. Eu trabalhei muito, assim. Desde que eu... O dia que eu cheguei em São Paulo, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um emprego. Então, tipo, eu sempre estudei e trabalhei. E eu acho que isso me ajudou muito a entender diferentes tipos de mercado. Então, eu trabalhei um tempo com joalheria, depois eu fui para uma marca de acessórios que era, tipo, uma outra proposta. E aí eu gostava dessa frente de alfaiataria e eu tinha muito essa vontade de trabalhar com o público masculino. Então, na época da Nascer, eu tinha esse foco da alfaiataria. Aí eu abri durante a faculdade a marca, né? Foi 1 ano antes de eu me formar. E aí, quando eu me formei, eu acabei ganhando um concurso da FAP com o meu TCC, que foi ótimo, porque eu ganhei uma bolsa de estudos para voltar para São Martins. E aí eu ia, teoricamente, em 2020, só que veio a pandemia, e aí eu tipo, meio que tive que repensar tudo, assim, porque daí eu já estava nesse plano de, tipo, putz, vou sair da Nascer, vou para Londres, vou fazer, tipo, sei lá, uma pós-graduação, talvez, né? Entender, sei lá, um pouco mais desse mercado masculino que eu quero entrar. E aí, na época da pandemia, que eu já estava saindo da marca, para mim foi ótimo, porque eu vi o posicionamento que eu tinha criado durante o meu período de faculdade. Então, eu já tinha tipo, um portfólio muito legal. Querendo ou não, por mais que fosse um concurso de faculdade, ele me deu uma certa relevância. Então, foi tipo as vezes que eu saí tipo, em matéria, a primeira vez que eu saí em várias revistas. E aí eu consegui estar na minha casa, né, tipo, ficar no lockdown, mas começar a prestar serviço para outras pessoas, meio que como ghost designer, assim. E aí foi quando eu fui entrando em marcas de grupos e entendendo. E sempre meio que reforçando esse DNA da alfaiataria. E eu gostava realmente, tipo assim, um lugar que eu bebia muito era esse mundo do skate, assim, eu gostava muito. E aí, meio que nesse caminho, eu fui me encontrando com o Juba, assim. E aí, quando eles foram abrir a Dodge, né, de tipo, compramos, né, alugamos o espaço e tudo mais. Aí eu entrei com ele e falei, tipo, não, então vou ficar aqui e vou, tipo, aprender o máximo que eu posso. E tive muita liberdade ali dentro também, assim, foi incrível. E aí eu fiquei por um tempo fazendo Juba, aí eu fui para Animale junto com a Dodge, eu fazia os dois ao mesmo tempo. Fazia tipo freela de consultoria criativa e fiquei maluca assim trabalhando por uns 3 anos assim nessa frequência. E aí meio que tipo cansei de tudo assim, meio que olhei e falei, putz, trabalhei com muita gente legal, mas ainda não estou fazendo o que eu queria fazer, Eu fiquei sabe? chocado que você trabalhou na Animale. Trabalhei. Eu vou te contar uma história que... Aí, Vini, primeira peça, mano, que eu recebi da Insider. Maneira. Ó, que isso não quebre qualquer expectativa da gente ter uma parceira que qualquer dia tá Insider. Vocês estão aí, Não é mano. isso, Vocês estão não aí, é tá ligado? Mas, ô, as peças mais maneiras que eu já recebi foi pelas mãos da Aninha, tá? Foi, porque daí o que aconteceu? Eu fiquei na Dodge até o lançamento do tênis da Ous. Eu tava meio ainda. E aí, Você ficou até aquele caos. Nossa, foi um tipo, caos aquela peça. festona e tal. E, tipo, eu acho que a Dodge também me ajudou muito nesse posicionamento, tipo, de um novo mercado. Tipo, eu ainda não conhecia, eu não era inserida nesse rolê do streetwear, tipo, e foi bom para mim, para eu entender também que não era o tipo de mercado que eu queria entrar de cabeça. Mas foi ótimo, que eu conheci muita gente, peguei muito feedback de como é esse mercado também. E aí eu tinha essa bolsa de estudos da São Martins que estava guardada desde tipo do meu TCC e peguei e apliquei assim, tipo, falei para eles, eu tenho um projeto, né? Tipo, eu queria muito ter feito uma pós-graduação na época que eu ganhei essa bolsa. E eu tinha ganhado tipo um curso de verão assim, de tipo um mês, né, dá para fazer nada. E aí eu apresentei esse meu projeto de pós-graduação, né? Que era voltado para tipo técnicas têxteis manuais e arte brasileira. E aí eles falaram, vem acompanhar então a galera de pós, que é só de técnicas têxteis manuais. E aí eu fui, fiquei 3 meses lá, e enquanto eu estava lá, o pessoal da Insider me chamou para trabalhar. E aí eu comecei a tocar Insider de longe, eu estava lá ainda. Eu estava lá ainda, e aí voltei para cá,
em janeiro do ano seguinte. Eu sou meio ruim com datas, gente. No, em janeiro do ano seguinte, e aí fiquei na Insider, tipo, de cabeça, assim. Então, a gente, lá dentro, também foi um outro mercado para mim, porque eu nunca tinha trabalhado com activewear, assim, né? Tipo, com uma coisa pensada para a performance. Então, foi, tipo, muito absurdo, assim, o que eu aprendi lá sobre tecnologia têxtil, porque eu ia muito para o lado contrário, né? Eu ia muito para parte ancestral do têxtil. Então, tipo, como você pode criar com as mãos e ter essa cara, tipo... Verdade. tipo, uma criação, né, mais rústica, digamos assim. E na Insider era, tipo, outra contrário. coisa. Tipo, não pode ter textura, não pode isso, tem que ser, tipo, muito tecnológico, tem que repelir suor, tem que não sei o quê. Camiseta não pode amassar. Não pode amassar, e eu, tipo... Eu sei o discurso dos caras de cor, pô. Você é louco. Exato. Não amassa, não fede, não soa. Exato. E eu, tipo, a pessoa, sei lá, que estava acostumada a trabalhar com linho, assim, que você respira, ele amassa, né? Então, tipo, foi uma escola, assim. Então, tipo, aprendi muito. Então, a gente fez, tipo, todo um reposicionamento de marca, né? Fizemos, tipo, editoriais. Também me deram muita carta branca lá dentro para criar as coisas. Foi quando também a gente se aproximou mais. Com o Matheus também, foi na época que eu trouxe também ele para dentro da comunidade. E aí, enquanto eu estava lá, eu fui meio que retomando, assim, essas coisas mais manuais do que eu gostava de fazer, assim. Porque eu trabalhava, tipo, muito. E, às vezes, eu chegava em casa, tipo... Eu sou muito ansiosa. Não sei se vocês perceberam, mas eu sou muito ansiosa. Tamo aí, tamo... Time! Nossa, é timinho da insônia. E aí, eu, tipo, ficava em casa, às vezes, e ficava... Putz, faz tempo que eu não faço uma peça, né? Então, eu comecei a, tipo, descosturar coisas minhas, bordar coisas minhas... E aí chegou um momento que eu não tinha mais peça minha para fazer algo, mas eu tinha uma lista gigantesca de fornecedores que eu tinha trabalhado, tanto na Animale quanto na Dodge, e tipo em lugares que eu tinha feito serviços antes. E aí eu comecei a mandar mensagem para eles, de, tipo, cara, você tem piloto aí que a galera tipo não foi buscar, que tipo, foi reprovada? Ai, tenho. A gente tipo normalmente descarta essa peça porque não, né, tipo, não tem o que fazer com ela. Eu falei, posso comprar? Aí eles ficavam tipo, não precisa comprar, tipo, pode ficar. Te dou, tipo, pra gente ia ser lixo. Eu falei, então beleza. Aí eu comecei a pegar. E aí eu fui fazendo tipo, meio que um mini estoque de peças tipo, que as pessoas não queriam na minha casa. E aí, meio que por hobby, eu ia descosturando elas. E aí eu, tipo, refazia o tecido inteiro. Então, tipo, às vezes, sei lá, eu pegava um blazer que não tinha sido aprovado por conta de uma besteira, assim. Só que era, tipo, um super 120 incrível. E aí eu descosturava ele inteiro, juntava com outro. Aí eu tinha manequim, né? Tudo na minha casa. Aí eu ia montando uma nova peça, costurava e eu mesmo usava, assim. Tipo, ia ter um evento, eu ia com essa peça. E aí todo mundo começou a perguntar, tipo, putz, você está fazendo de novo as coisas e tal? E aí eu fiquei, para mim, né? Não sei o quê, taranã. E aí, na época, eu acho que foi a L'Oficiel que me chamou para fazer uma matéria. E aí eu falei para a Zazá, falei, amiga, eu tenho umas peças aqui que eu estou fazendo. Estava estudando dentro da minha própria casa essa questão de volumetria. Então, eu estava fazendo tipo um sobretudo que a gente tem marrom de lã, que eu coloquei tipo uns cabos de vassoura para ele ficar como se fosse um varal. E aí eu estava estudando isso e tal. A minha avó tipo tinha me dado uma toalha de mesa da casa dela gigantesca. E eu estava fazendo uma roupa com isso. E aí eu falei para a Zazá, o oficial falou comigo, não sei o quê, você não quer assinar esse styling aí com as peças que eu estou fazendo? E a gente fez, e ficou tipo incrível. E aí a galera começou tipo, a perguntar. E aí eu falei, será que isso pode ser um negócio? Porque é muito difícil você ver cases de sucesso de marcas de upcycling, né? Tipo, sim, ainda mais... Cara, esse é um ponto que eu queria muito discutir com você assim. Acho que o primeiro ponto é o quanto é relevante. Ainda muita gente não acha que é relevante as revistas. Mas nossa, eu acho ela tem um público muito, qualificado muito grande. bom, muito bom. E que a galera às vezes esnoba, não vê interesse, acha que não é importante. Mas é super importante. E o outro ponto é, cara, a gente vive uma dualidade muito louca. Porque a partir mesmo a gente sabendo que tudo que a gente tem hoje no mundo, a gente não precisa de mais nada. E a gente precisa pensar e repensar tudo que a gente tem hoje no mundo. E a gente sabe que a sustentabilidade é algo intrínseco, que a gente precisa pensar e observar com carinho para a gente pensar nas próximas gerações. Tem outro lado que é o sucesso de grandes fast fashions vendendo quilos e quilos de roupa descartáveis. Assim. Sim.